Mas eu quero convidar você hoje para um passeio, e convidar você para um passeio para o futuro. Então, se você aceitar esse convite, entra aqui no nosso DeLorean, ou na máquina do tempo, como você preferir, e vamos para um futuro nem tão distante daqui. A gente vai viajar poucos anos e vamos para o ano de 2032, 7 anos daqui para frente. Tempo que eu finalmente vou ter chegado aos meus 40 anos, minha esposa aos 30, que não está aqui para ouvir esse elogio, mas num tempo onde a gente vai ver algo que está sendo, de alguma maneira, predito, ainda que seja uma estimativa, de que pela primeira vez o nosso país vai ter uma maioria evangélica, repito, de acordo com algumas previsões. Se você acha que em 2025, ano que a gente está agora, a gente tem bastante igreja, espera a gente até chegar em 2032, e você vai ver que você pode vir ao Flamengo, você pode vir a Tijuca, Vila da Penha, Bangu, Barra, Leblon, que você vai ter diversas igrejas, sejam elas tradicionais, sejam elas pentecostais, sejam elas arminianas, calvinistas, da parede preta, da parede branca, com muita guitarra, com muito órgão, com coral, sem coral. Você vai ver tudo isso espalhado aqui pela nossa cidade, na verdade pelo nosso Brasil, mas vamos viajar aqui para o Rio de Janeiro. Congresso, show, seminário, tudo isso acontecendo, até as famosas lives, lembram dela? Elas voltaram com tanta demanda que a gente tem. 2032, essa quantidade e uma diversidade respeitosa dentro do corpo de Cristo acontecendo e bombando aqui na nossa cidade e aqui no nosso país, de acordo com algumas previsões. A gente volta para essa máquina do tempo, a gente pega de novo o nosso carro, o nosso DeLorean, e a gente vai para um outro ano. Agora um pouquinho mais distante, a gente vai para 2062, 30 anos depois dessas previsões de maioria evangélica. E aí, gente, parece que o cenário já não é mais o mesmo. Porque você começa a perceber, até mesmo ao conversar com as pessoas nesse ano distante, uma certa animosidade, inclusive em relação à igreja evangélica. Antigamente, você até convidava as pessoas e tinha um certo alegria ou disponibilidade. Agora as pessoas adquiriram um ranço muito forte. Você fala da igreja e as pessoas têm uma relação quase que de repulsa. E já que você está na máquina do tempo, você resolve sentar num café, pega um café a R$54, um cafezinho, em 2062 resolve começar a conversar com uma pessoa, por que está acontecendo o que está acontecendo, especialmente, como eu digo, em relação à nossa igreja evangélica. E aí você começa a entender coisas que você já viam, não em 2062, não em 2032, mas em 2025 e até antes. Igreja, primeiro, que prometeram coisas que elas nunca entregaram. Escândalo éticos com alguns pastores. Como é que assim um pastor tem um avião particular? Pessoas decepcionadas porque elas nunca tiveram os seus sonhos realizados, como uma vez elas ouviram dentro da igreja que todos os sonhos delas seriam realizados. Pessoas que um dia descobriram que se era para receber uma mensagem de alta ajuda, extremamente humanista, nem precisava ir para a igreja, nem precisava dar o dízimo para isso, bastava ler um livro ou participar de uma palestra que elas poderiam ouvir coisas parecidas que às vezes elas ouviam dentro da própria igreja. Viram que as igrejas estavam mais interessadas, isso trouxe uma certa decepção, em receber do que em servir. Viram alianças estranhas com o governo, com o tráfico de drogas, e tudo isso sempre em benefício próprio. Em 2062, as pessoas cansaram. Você volta para o DeLorean, você volta para a sua máquina do tempo, e volta para 2025, um pouco triste, desanimado, e se pergunta, por que, ou como é que a gente deixou as coisas chegarem a esse ponto? É claro que tudo que a gente falou aqui, inclusive até 2032, é um exercício da nossa famosa futurologia,
Nós não sabemos ao certo o que é que vai acontecer, nem se essa previsão para uma maioria evangélica em 2032, ela vai de fato se concretizar, e nem muito menos o que é que vai acontecer em 2062, mas deixa eu te falar uma coisa, existe um certo respaldo histórico isso, ao a gente olhar para um outro continente, e aí não precisa de máquina do tempo, a gente vai fazer uma viagem agora para o continente europeu, e falar especificamente da Inglaterra, que é só um dos exemplos ali. A Inglaterra é o berço de muita gente, que se você já caminhou na igreja há muito tempo, se você já conhece um pouquinho da história da igreja, ainda que de nome, você vai ver que alguns nomes aqui são muito familiares, gente maravilhosa, gente cheia de Deus. John Wycliffe, teólogo reformador que traduziu a Bíblia para o inglês médio, traduziu e foi precursor da nossa reforma protestante, isso lá no ano de 1300 e alguma coisa. William Tyndale, um pouco mais tarde, primeiro a traduzir a Bíblia diretamente do hebraico, influenciando a Bíblia mais famosa nos Estados Unidos, a King James. Essa outra figura talvez agora seja mais conhecida da maioria de nós, John Wesley, fundador do metodismo, um pregador incansável, alguém que foi influente no avivamento evangélico na Inglaterra, já em 1700, também nesse mesmo período, George Whitefield, também esse pregador anglicano, que participou desse grande despertamento, impactando a Inglaterra e os Estados Unidos. William Wilberforce, um parlamentar cristão, era inglês, líder na luta contra a escravidão no Império Britânico. Mais perto de nós aqui a gente, em termos de tempo, Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, que lotava o tabernáculo metropolitano em Londres, com as suas pregações, cheia do evangelho. John Stott, falecido há pouco tempo, 2011, um dos principais líderes do movimento evangélico no século XX, responsável ali, não responsável, mas um nome influente, no famoso Pacto de Lausanne. C.S. Lewis, um escritor cristão, autor das Crônicas de Nárnia, autor de Cristianismo Puro e Simples, ali da Grã-Bretanha, né? Chesterton, Martyn Lloyd-Jones, e tanta gente ali, que aquela nação, ou aquele reino, ali trouxe, durante a história, contribuindo para o movimento cristão, o movimento evangélico, e que até hoje a gente se lembra e lê com muito carinho, do que eles escreveram, ou do que eles fizeram. Mas e hoje? Se a gente olhasse como é que está a Inglaterra hoje em relação, berço de tanta gente assim, não é berço só dos Beatles não, e dos Rolling Stones, mas de tanta gente boa assim, menos da metade dos britânicos afirmam acreditar em Deus. De acordo com a Tear Fund, uma organização cristã britânica inclusive, apenas 10% da população do Reino Unido, 10% apenas, frequenta a igreja semanalmente, embora, nominalmente, a maioria, ou 53%, diz a Tear Fund, se identifique como cristãos. De um berço de tanta gente boa, há um lugar hoje muito secularizado, e veja, não é o pior lugar para esse tipo de análise quando a gente fala de Europa, mas para um lugar onde tanta gente, ou pouca gente agora crê, a gente começa a perceber que a gente pode caminhar para esse futuro também. E deixa eu te fazer uma colocação, eu não estou aqui para aportar mais notícias não, inclusive a proposta aqui é para que a partir disso a gente tenha boas notícias, e a primeira delas é que não somos nós, mas é Jesus que edifica a sua igreja. A primeira delas, super importante, não somos nós, mas é o Senhor, mas Ele quer nos usar, para que seu nome seja exaltado e espalhado da maneira certa e poderosa pelos 4 cantos da terra. Por isso essa jornada que a gente começa hoje no livro de Atos, que narra, como eu falei no início, esses atos ou essas ações dos apóstolos, ou como alguns outros dizem, e até prefiro, os atos não dos apóstolos, mas os atos do Espírito Santo, através dos apóstolos e através da sua igreja. O que a gente vê aqui é essa manifestação bonita e poderosa do Espírito Santo que não mudou. Em que sentido não mudou? A igreja continua sendo a igreja de Jesus, revestida com esse Espírito Santo e capacitada para isso.
E durante essa jornada aqui no livro dos Atos dos Apóstolos, nós vamos visitar o passado, sem dúvida nenhuma. A gente está lendo um texto de muitos mil anos, de 2000 anos atrás, mas a gente não lê um texto de 2000 anos atrás para permanecer nisso, mas para que a gente haja no presente, e aí veja a boa notícia, e a gente possa ver um futuro diferente, de uma igreja mais fiel e mais dependente, e no contexto bíblico aqui, sim, mais poderosa, com o verdadeiro poder, que não vem de aliança, que não vem de prédios, que não vem de cargos, que não vem de dinheiro, mas que vem única e exclusivamente de Deus e de Deus somente. Por isso as notícias aqui são boas. Esse futuro, claro que ele existe, porque ele está nas mãos de Deus, mas nós aqui podemos contribuir dentro dessa soberania maravilhosa de Deus, para que a gente não veja no nosso país o que a gente vê hoje na Inglaterra, na Suécia, em tantos outros países que um dia já foram um berço cristão poderoso, legítimo, de gente muito boa, de gente que vivia o evangelho, e hoje é uma sombra e até a gente vê as repulsas do que acontece por ali. Esse é um texto muito rico, como eu falei, e a gente vai permanecer nele durante alguns domingos, porque Deus há de falar conosco através da sua bendita palavra desse texto, e hoje eu quero destacar especialmente os versículos 8, 9 e 10 e 11. Recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e assim o texto continua. Esse versículo, ele contrasta com uma pergunta, que a gente vai trabalhar melhor na semana que vem, que só essa pergunta aqui demandaria algumas explicações importantes, por isso eu estou seccionando aqui o texto. Senhor, os discípulos perguntaram, é esse o tempo em que restaurarás o reino para Israel? Em poucas palavras, para a gente responder com mais palavras no domingo que vem, era uma pergunta a respeito do futuro. Vai ser esse o tempo agora e daqui para frente que o Senhor vai restaurar o tempo de Israel? Mas qual foi a resposta de Jesus? A resposta de Jesus não era para que eles soubessem alguma coisa que iria ou não acontecer, porque isso, segundo o próprio Jesus diz, ele diz, não compete você a saber esses tempos, ou a época que o Pai reservou por sua exclusiva autoridade. O olhar de Jesus, ou a palavra de Jesus, não é para que eles se preocupassem com o que poderia acontecer no futuro, ou a partir daquele momento, mas foi um olhar para que eles se ocupassem, e se preocupassem com o presente. O que vai acontecer lá na frente, pertence ao Pai. O que vai acontecer daqui para frente, continua pertencendo ao Pai, mas vocês vão ser parte disso, cooperadores disso. Ao receber poder, quando o Espírito Santo descer sobre vós, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, como em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, não precisem se preocupar com aquilo que é ocupação de Deus, mas se preocupem com aquilo que concerne a vocês. E quando eu digo a vocês, é sempre importante dizer isso, não que é algo que está nas nossas mãos somente, né? Tipo assim, cara, é a igreja que precisa agir, né? Como Deus estivesse tirando férias, deixou a gente responsável, ele fala, é com você, daqui a um tempo eu volto para ver como é que as coisas estão. Não é isso, a missão inclusive, ela é de Deus. O que ele chama a gente, todos nós, é para a gente cooperar isso. De que maneira? De uma maneira que ao mesmo tempo, meu querido e minha querida, é extraordinária, e ao mesmo tempo ela é extremamente humilhante, uma palavra chamada dependência. É a primeira coisa que o texto diz, não adianta vir com qualquer pompa, com qualquer tipo de crachá, vocês vão receber poder de alguém que não é você. Ah, mas Deus, mas eu estudei. Ah, Deus, mas eu oro. Ah, Deus, mas eu faço. Ah, mas Deus, eu aconteço, eu tenho a melhor visão estratégica, e todas essas coisas, inclusive, podem contribuir, mas não é isso, em última instância, que vai fazer com que esse reino avance, que o testemunho da igreja seja um testemunho fiel. Não, vocês precisam, e nós todos continuamos precisando, de um poder que nos reveste para ser o que Deus quer que a gente seja, e que nos reveste para fazer o que Deus quer que a gente faça. Essa palavra poder é usada 10 vezes em Atos, 3 vezes significando milagres,
3 vezes é usado para o poder que efetua milagres, 2 vezes ao poder com o qual os apóstolos e Estevão fazem o que eles têm que fazer, falar e operar milagres. E diz um comentarista, estou lendo aqui o que ele disse: o que é prometido aos apóstolos é o poder de cumprir a sua missão, isto é, falar, dar testemunho oral, realizar milagres e em geral agir com autoridade. Esse poder é dado através do Espírito Santo. E inversamente, o Espírito Santo em Atos pode ser definido como a agência divina que dá esse poder, ou ele é o poder e nos dá esse poder para fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Porque você imagina a pergunta dos apóstolos, e até a inquietação inclusive dos apóstolos, eles veem Jesus realizando todas aquelas coisas, que maravilha, e de repente eles se sentem sozinhos diante daquele momento, no momento que Jesus morre, ressuscita, e nesse momento ele vai assunto aos céus, ele sobe aos céus, ele olha para o lado e fala assim: a gente não está contando mais com a gente. Você imagina, talvez a primeira sensação que você já teve, que você viajou sozinho, sem seus pais, não dá aquela sensação um pouco de, aquele nervosismo, porque antigamente qualquer coisa, eu perguntava a ele, eu pegava na mão dele, um momento que você ficou pela primeira vez sozinho em casa na sua vida, a gente se sente um pouco ali, e talvez seja esse sentimento, essa sensação que os apóstolos tinham diante do momento que ele falou assim: agora é com a gente. Mas Deus fala: vocês não estarão sozinhos, eu estarei com vocês. E ele já havia prometido isso em João, né? Através do Espírito Santo, e esse Espírito Santo vai ser o capacitador para que vocês façam as coisas que eu quero que vocês façam. Por isso a sensação de dependência é extremamente importante. Warren Wiersbe, outro comentarista, diz: pessoas comuns eram capazes de fazer coisas extraordinárias, porque o Espírito de Deus estava trabalhando nas suas vidas. O ministério do Espírito Santo não é um luxo, olha que importante, ele é uma necessidade absoluta, porque a gente não vai conseguir fazer o que Deus quer que a gente faça sem a própria presença de Deus pelo seu Espírito Santo. Por isso que ele continua sendo uma necessidade absoluta hoje em dia. Por que a gente não desfruta disso? Algumas ponderações. Talvez porque nós sejamos tímidos e pedimos pouco. Talvez porque nós sejamos um pouco egocêntricos e a gente quer poder, mas para fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus. Talvez porque a gente seja arrogante, e lá no fundo, a gente, por um motivo ou para o outro, seja pela nossa educação, seja pela nossa moral, seja pela nossa personalidade, a gente acha que se basta para proclamar o que precisa ser proclamado. É mais ou menos assim. O Espírito Santo até pode me ajudar, e que legal contar com a ajuda dele, mas eu sozinho já resolvo 90% dos problemas para Deus. Seja pela nossa timidez, seja pelo nosso egocentrismo, seja pela nossa arrogância, o fato é que a gente precisa ser humilhado para perceber que nós continuamos dentro dessa missão de Deus que Ele chamou a todos nós. Precisamos da humilhação que reconhece a dependência. Nós não vamos fazer a obra de Deus sem Deus. Nós não vamos conseguir fazer o que Deus espera e Ele quer de nós, sem a presença do Espírito Santo. Nós não vamos conseguir fazer isso. O Espírito Santo, e coloque isso na sua cabeça, ele não é um coadjuvante, ele é um protagonista e não nós. Por isso, João Batista falou, e óbvio que ele está falando da pessoa de Jesus, mas serve para qualquer 3 pessoas da Trindade: convém que ele cresça e que eu diminua. Ele aparece, não eu. Um outro missionário muito importante na história da igreja tem uma frase lindíssima também, o Conde von Zinzendorf, líder dos moravianos, gente também que fez esse movimento missionário. Ele falou assim: prega o evangelho e seja esquecido. Seja esquecido. Eu sempre falo, quando eu cito essa frase, que ela é uma frase contraditória, porque ele ficou conhecido
por dizer que ele precisava ser esquecido. Mas a grande verdade é essa, que o nome de Jesus tem que aparecer em primeiro lugar, porque nós não somos o protagonista, mas Deus é. Mas é um poder para quê? Lembra que eu disse que talvez a gente ache que o poder é para resolver alguma coisa na nossa vida, do nosso jeito, mas a verdade é que o poder que Deus quer nos revestir, é um poder para nós sermos testemunhas, é isso que o texto diz. Vocês vão receber poder, a dependência de Deus, vocês vão receber capacitação, algo que não vem de você, mas vem do Senhor. Mas é para quê? Não é apenas para a gente experimentar uma sensação boa durante um culto, não é apenas para a gente poder ter força para superar o momento, sabendo que Deus faz isso com a gente sim, mas esse poder que Deus quer, ele tem um motivo, ele tem uma razão, ele desemboca em alguma coisa que é para a gente ser testemunha com os nossos lábios e com as nossas ações, dispostos a viver e a morrer por essa verdade, onde a gente testemunha Jesus, não como uma opinião, mas a gente testemunha Jesus como a verdade, e esse é um nível de convicção que a gente precisa ter. Não é que Jesus é uma boa opção entre várias opções, não é que Jesus é a minha opção entre várias opções, não, o testemunho aqui é o testemunho de que isso não é uma opinião, isso não é uma opção entre as várias opções, isso é a verdade, porque ninguém está disposto a morrer, gente, e nem a viver intensamente por uma coisa que é uma mera opinião. Não quero. Na hora que a espada estiver na minha cabeça para falar sobre se eu creio ou não creio em Jesus, se aquilo não for uma verdade absoluta, óbvio que eu vou relativizar aquilo. Como a gente pode relativizar um monte de coisa? Algumas coisas, óbvio, que são corriqueiras, com coisas da vida, nossas preferências, a gente relativiza num momento tranquilo, mas não quando é Jesus Cristo. E você vê que a história dos apóstolos, e a história que você vai ver no livro de Atos dos Apóstolos, não só nos atos deles, mas também no primeiro Marte, Estevão, né, é uma pessoa disposta a morrer. Por quê que ele estava disposto a morrer por aquilo? Porque não era uma historinha, era a verdade. Por que alguns estiveram dispostos, inclusive foram presos por isso? Porque eles não podiam deixar de falar daquilo que viram e ouviram. E sabendo que a nossa preocupação, que o nosso alcance, esse é o terceiro ponto, não é apenas a nossa igreja local. O texto fala, e você vai ver isso acontecendo no livro dos Atos dos Apóstolos, que o Espírito Santo capacitou aqueles homens, aquelas mulheres, revestiu-os de poder, e eles foram testemunhas real de que Cristo é vivo, de que Ele salva, de que Ele é poderoso, de que Ele transforma as vidas. Foram em Jerusalém, foram na Judéia, foram na Samaria e foram continuando até hoje aos confins da terra, até o último homem, até que todos saibam quem é Jesus Cristo. E a igreja está aí para isso. Por isso que quando a gente fala, e obviamente que esse é um texto, e especialmente essa terceira parte aqui, que vai falar de missões, que a gente não pode achar que missões, ela é um adendo dentro da igreja. A gente se preocupa com a gente aqui, se der tempo, se der dinheiro, se for possível, a gente se preocupa com os que estão aí do lado de fora, nem estou dizendo aqui do nosso bairro, da nossa cidade, mas que estão em outros países. Óbvio que a gente vai fazer o que é possível, até financeiramente, mas o fato é que isso é uma preocupação, uma ocupação intrínseca a qualquer igreja local, que foi chamada para testemunhar em Jerusalém, Judéias e até os confins da terra. Ou seja, é a responsabilidade e privilégio de toda a igreja testemunhar esse Jesus em todos os cantos da terra, até que todos saibam quem é Ele. Mas nós trocamos todas essas coisas por outras coisas. A gente quer poder, mas a gente quer o poder que traga influência a partir de nós. Talvez uma igreja poderosa, porque ela é capaz de sentar na mesa de governadores, de empresários, de presidente, e esse é o poder que atraiu. Outro erro histórico, que não é novo,
e a gente está trocando o poder de Deus por esse tipo de influência. A gente não quer ser testemunhas. O que a gente quer ser, que a gente quer, na verdade, é consumir Deus para que Ele satisfaça os nossos desejos. Nós trocamos essa proposta de espiritualidade de Jesus por uma outra centrada na gente, quando na verdade o Senhor Jesus ensinou e enviou a gente para que a gente pudesse testemunhar em todo lugar quem é Ele, estivesse disposto a morrer e a viver por Ele. Mas o que a gente quer, na verdade, não é essa história. A gente quer consumir Deus e entender que Ele vai estar aqui única e exclusivamente para satisfazer os desejos do meu coração. Trocamos o poder pela influência temporal. Trocamos a missão de sermos testemunhas para a missão de sermos consumidores, e nós não queremos ir até os confins da terra. O que a gente quer é que a marca da nossa igreja cresça. A gente focou tanto a nossa preocupação com a igreja local. A igreja local é isso aqui, né? Esse nosso ambiente, e eu não estou falando só da nossa igreja, eu falo da igreja evangélica como um todo, cuja marca agora é a coisa mais importante, que a gente nem se coopera uns com os outros. Já reparou nisso? A gente se ocupa pouco com o reino. E deixa eu falar desde cedo, eu fui ensinado que a gente não deve falar das nossas, de coisas nossas aqui, mas deixa eu fazer um elogio a essa igreja, de uma coisa recente que aconteceu aqui, que mostra o quanto a gente tem que se despertar para essa ideia de que nós estamos no mesmo reino. Há 2 lojas daqui, não sei se vocês sabem, existe uma igreja, a Igreja Batista Ola Rio, que divide o espaço com a Igreja Assembleia de Deus, inclusive, que já é uma coisa positiva, que durante muito tempo, inclusive, a nossa igreja dividiu o espaço, ou alugou o espaço com a igreja de onde era o Irã e a Márcia, ali em Botafogo, a Comunidade de Jesus. A Igreja Batista Ola Rio, aqui do nosso lado, tem me tornado amigo do pastor. Eles iam fazer a posse do pastor, do Ramon, e a igreja é menor do que a nossa. Ele falou assim: Felipe, será que a gente pode fazer a minha posse, né, que é um momento importante ali, que não vem só a igreja, vem outros pastores, especialmente batistas, aqui na Raízes? Aí eu falei assim, conversamos ali com o conselho e tudo, e demos o ok, foi alguns sábados atrás, um pouquinho antes do carnaval. Aí eu lembro de estar aqui presente, estive presente aqui no dia, e assim, poxa, que bacana, uma igreja presbiteriana emprestando, teve custo zero, emprestando espaço para uma igreja batista fazer um momento dela, né? E a gente conversando sobre isso, porque assim, gente, é uma coisa que não devia causar espanto. Aí não devia nem dizer assim, caramba, que bacana, que legal, sensacional, que visão incrível. Por isso eu falo assim, quero trazer poucos elogios a nós, mas dizendo uma coisa positiva, porque na verdade, e até tive um momento aqui de palavra nesse culto, da posse do Ramon, eu falei, gente, a gente trabalha para o mesmo chefe, a empresa é a mesma, usando essa linguagem, não é outra não, assim, rapaz, a igreja batista está aqui do lado, vai perder membro, nossa igreja não vai ali não, começa a falar mal do pastor, ele fala mal de mim, faz sentido? Nenhum. Faz sentido se a minha lógica for a lógica da concorrência. Eu estou interessado o quê? Na igreja Raízes. Aí faz sentido. Mas essa é a lógica do reino, gente? Não é. Nós estamos no mesmo projeto, na mesma empresa. Como se Jesus chamasse, só chamar aqui todo mundo. Ele vai chamar o assembleano, vai chamar o metodista, vai chamar o batista, vai chamar o presbiteriano, tantas outras. A gente precisa anunciar meu nome em vários lugares. E óbvio que nós temos as nossas diferenças, mas o fato é que se a gente quiser ir até os confins da terra, nós precisamos agir como corpo, que se ocupa não com esse espaço apenas, mas com o reino de Deus, e age em cooperação dessa maneira, e assim que a gente vai caminhar, e eu creio, e mudar esse cenário desse futuro que parece estranho, não em 2032, mas em 2062, que pode ser com parede preta ou com parede branca,
mas a gente não pode deixar que o nosso papel se perca. Hoje na Europa, e você sabe disso, já estou concluindo, as pessoas continuam indo à igreja, aliás, vão muito à igreja. E se você já foi lá, você também provavelmente foi à igreja. Mas por qual motivo você foi na igreja lá? A gente vai visitar, se deparar com a arte, se deparar com a beleza, mas essas igrejas, não todas, mas em sua grande maioria, são visitadas como monumentos de um passado que hoje já nem faz mais sentido. E isso não pode ser assim. Igrejas se tornaram monumentos do passado, enquanto elas precisam ser testemunhos do presente. Que essa igreja aqui nunca seja, aí eu posso falar só pela nossa, que ela nunca seja visitada como um monumento de alguma coisa que aconteceu em 2000 e alguma coisa, não. Seja sempre no presente, em 2025, 32, 62, até Jesus voltar, um testemunho real de que Cristo é vivo, e para que isso aconteça, a gente não pode abrir mão do que Deus sempre usou como seu grande método, que sabe qual foi? Pessoas cheias do Espírito Santo. E esse é o seu desafio, para a gente não usar a palavra nosso desafio, hoje é o seu desafio é esse, nesse mundo, você ser testemunha dessa verdade, e você ser uma testemunha dependente do Espírito Santo, sabendo que num processo de santa humilhação, você não vai conseguir fazer nada, mas Ele vai fazer através de você. E a pergunta que fica para a gente terminar aqui, é se você tem sido essa testemunha dele em todos os lugares, se esse seu testemunho é um testemunho cheio de poder, não porque você é alguma coisa, mas porque de fato você vive e age na dependência do Espírito Santo, que realiza as coisas através de você. Como é que está o seu amor, se Jesus nos chamou para fazer isso tudo? Como é que está o amor por quem está perto? Como é que está o seu amor por quem está longe? Porque assim, com gente cheia do Espírito Santo, com fogo ardendo para que o nome de Jesus seja conhecido por todos, com gente que vive o Evangelho, na dependência do Espírito Santo, é que a gente vai ver esse quadro virar, e essa máquina do tempo ser diferente, e pode ser até com menos gente, nós não estamos tão interessados em números, mas que seja com menos gente, mas com gente mais cheia do Espírito Santo, como você, como a sua vida, para que a gente tenha essa igreja viva, vibrante e fiel, testemunhal, nessa cidade, no Brasil e até os confins da terra. Que seja assim, meu querido e minha querida, para a glória do Senhor. Vamos orar?